وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. Vamos iniciar a palestra dessa nobre noite, que é conectar-se com Allah, com Deus, no meio da correria do dia a dia. Sim. Pode vir mais para cá se quiser. Sim. Isso é uma prática altamente recomendada dentro da tradição da nossa nobre religião, o Islã. Buscando sempre manter o iman, a fé. Manter a fé e a consciência sempre em Allah Azza wa Jal, em Deus único, todo-poderoso. Mesmo nas tarefas rotineiras que a gente faz sempre. Segundo o nosso livro, que é Al-Qur'an Al-Karim, o Alcorão, testemunhar a presença de Allah em todas as circunstâncias é um elemento central da iman, da fé. Além disso, a nobre sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentiva assim as práticas do dhikr. O que é dhikr? Das recordações, de lembrar de Deus. Podem ser realizadas a qualquer momento. A qualquer momento pode ser realizada. Fazer o dhikr, fazer a recordação, frequentemente, é muito recomendado na nossa religião. O nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou: a lembrança de Allah é a maior. Está no Corão isso. A lembrança de Deus é maior do que tudo. Ou seja, pode-se fazer o dhikr, a lembrança, silencioso ou em voz baixa, enquanto você realiza as suas tarefas. As tarefas diárias, do dia a dia. Por exemplo, se eu vou lavar as mãos, se eu vou caminhar, se eu vou trabalhar, ou fazer qualquer outra coisa, é recomendado eu fazer o dhikr, a lembrança. Manter a minha língua em movimento na lembrança em Deus. Mesmo que seja pouco, recitar 1 ou 2 versículos do Alcorão, uma linha ou 2 linhas do Alcorão. Fazer isso ao longo do dia, ajudar a manter sempre a conexão com Deus. Isso é importante. Fazer várias súplicas, chamado de dua. Súplicas simples, a que o profeta fazia, e nós podemos memorizar. E muitos de nós memorizou. Falar o quê? Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azaban nar. Você fala assim: ó nosso Senhor, dá a nós o bem nesta vida e na vida do além, e nos proteja do castigo do fogo. Simples. A qualquer momento no meu dia a dia, falar essa súplica vai manter a conexão com Deus. Essa súplica ou oração é muito fácil de se memorizar e pode ser repetida frequentemente no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Realizar as orações, assim como orações diárias, Salat al-Fajr, o Dhuhr, o Asr, o Maghrib, o Isha, mesmo de forma breve, não tem problema, mas faz. Porque isso vai, com certeza, nos manter uma lembrança constante, uma conexão com o nosso Senhor. Importante buscar momentos de taqwa. O que é taqwa? De ter temor, piedade no coração. Ter temor, piedade. Ou seja, ser consciente de Allah. Ser consciente em Deus.
na rotina diária, Isso. pensando que Ele, Deus Todo-Poderoso, está sempre presente, Exatamente. nos observando. Isso. O Alcorão, o que Deus fala? E Ele está mais perto de você do que a sua jugular. Então invoca Ele, conversa com Ele. Outra coisa importante para manter a conexão com Deus, praticar gratidão e praticar a honestidade. Agradecer a Deus, agradecer a Allah pelas bênçãos e agir com sinceridade. Sem dúvida, isso são formas de manter uma conexão espiritual verdadeira. Muitos de nossos estudiosos, líderes religiosos, como o querido Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Deus o tenha, e até mesmo o Imam Ghazali, e outros sheikhs do nosso tempo agora, como o Sheikh al-Albani, ensinaram que o dhikr, a lembrança constante de Deus, é a melhor forma de fortalecer o iman, a fé. Mesmo em momentos de pressa, de dificuldade, em qualquer momento, não larga o dhikr. Eles falam, porque essas práticas, sem dúvida alguma, ajudam a manter o coração conectado sempre com nosso Senhor, com Allah, promovendo uma paz interior e orientação divina na vida agitada do dia a dia. De acordo com a opinião renomada do sábio Ibn Qayyim al-Jawziyya, que Deus o tenha, a conexão com Allah no meio da correria do dia a dia é de extrema importância para nós nos fortalecer na fé, no iman, e sem dúvida alcançar a proximidade com o Criador. Ibn Qayyim enfatizava que a lembrança constante, o dhikr constante de Allah, é uma das principais ferramentas para purificar o coração e para manter uma vida espiritual equilibrada, mesmo às frentes de dificuldades e tarefas cotidianas do dia a dia. Ele ensinava que a lembrança contínua em Deus, Ibn Qayyim ele destacava que a rememoração de Allah fazendo dhikr deve ser constante e adaptável às circunstâncias da vida diária, da nossa rotina. Seja na fala, no coração, ou através de ações que lembram, fazer obras que lembram de Deus. Essas práticas, sem dúvida, não implicam apenas recitar palavras, mas também manter pensamentos e intenções sinceras que honrem a Deus durante todo o dia. Compreende? Por isso que a importância de realizar várias orações, nem se for breve, é de extrema importância. O querido Ibn Qayyim, ele aconselhava que mesmo na agitação ou na hora de realizar tarefas rápidas, a pessoa deve fazer pequenos atos de adoração. Como? Pequenos atos de adoração e lembrança, de dhikr. Por exemplo, como repetir frases de adhkar diário. E a gente tem aquele livrinho, muitos de nós temos. Isso, a proteção do muçulmano. Pois esses pequenos atos, eles acumulam grandes recompensas e permanecem como uma fonte de paz interior. Você vai ter isso durante a sua rotina diária. O valor, eles colocam também o valor da sabedoria na adaptação às circunstâncias. Como assim? A pergunta. Segundo o Sheikh Ibn Qayyim, que Deus o tenha, o melhor de um servo
é aquele que consegue manter sua conexão espiritual, mesmo nas dificuldades do dia, usando momentos de facilidade para fortalecer a fé e recorrendo a súplicas, ao duá e ajudas divinas nessas ocasiões, porque só Ele é o único que pode nos ajudar. Yarhamukallah. Por isso devemos ter sempre o foco no nosso coração. O Ibn Qayyim destacava que o coração ele deve ser constantemente orientado a Deus, rejeitando as distrações mundanas que existem e distraem a gente. Ele ensinava que fortalecer esse vínculo, sem dúvida, ajuda a enfrentar as adversidades sem perder a conexão com Deus. Por isso que ele falava sempre da renovação da fé, do imã, renovar a fé. Como? O Ibn Qayyim dizia que a prática constante do dhikr, da lembrança, e a busca por conhecimento do Islã, ajudam na renovação do compromisso espiritual, ajuda a renovar a fé. Especialmente quando se leva uma rotina muito agitada. É de extrema importância colocar isso, o dhikr, na nossa vida e buscar o conhecimento. Essa renovação, sem dúvida, ela mantém a alma viva e forte. Na visão do Ibn Qayyim, o resumo, ele reforçava que a lembrança de Allah, o dhikr, deve ser uma prática contínua, adaptada às circunstâncias do dia a dia. E que mesmo na correria, pequenas ações espirituais têm um impacto profundo na conexão com o nosso Criador, com Deus, e na saúde espiritual de cada indivíduo. Essas orientações são compatíveis com a ênfase do livro sagrado, o Alcorão, e principalmente da nobre Sunna, tradições do profeta, sallallahu alaihi wasallam, considerando a necessidade de manter o coração sempre presente diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que eu coloquei aqui para nós refletirmos uma história verdadeira, nobre, emocionante, que ela vai ilustrar a importância de manter essa conexão com Allah, o único Todo-Poderoso, mesmo na rotina diária, baseada nos ensinamentos do Ibn Qayyim, na tradição islâmica. A história de Ibn Qayyim e o homem que não esquecia de Allah. Ibn Qayyim e o homem que não esquecia de Allah. Certa vez, ele conta que um dos sábios, conta-se que um dos sábios e discípulos de Ibn Qayyim, alunos dele, um homem chamado Abdullah, enfrentava muitos desafios, problemas no seu trabalho e principalmente na vida diária, no cotidiano. Como comerciante, ele era comerciante, ele passava longas horas atendendo clientes, certo? Lidando com despesas, lidando com responsabilidades, muitas vezes se sentindo sobrecarregado. Apesar da rotina agitada que ele tinha, Abdullah, nome dele, tinha um compromisso diário de manter o seu coração sempre conectado com Allah, com Deus, um compromisso que ele fez. Ele seguia os ensinamentos do seu professor, Ibn Qayyim, da tradição do profeta, praticando pequenos atos de dhikr, pequenos atos de recordação durante o dia. Por exemplo, de repetir frases como Subhanallah, simples, Subhanallah, glorificado seja Deus, Alhamdulillah,
louvado seja Deus, de fazer várias súplicas nos momentos de pausa. Ele aproveitava e falava com Deus. A súplica é uma fala entre você e o seu Senhor. Mesmo em meio ao movimento da loja, do comércio, ele encontrava momentos de reflexão importante, agradecendo sempre a Allah pelas bênçãos e pedindo força sempre para cumprir suas tarefas. Certa vez, um dos seus clientes ali no comércio, impressionado com a sua tranquilidade, com a sua fé, perguntou-lhe: como é que você consegue permanecer tão calmo, tão tranquilo e centrado em meio a tanta confusão do dia a dia e agitação? Essa foi a pergunta. Abdullah, então, apenas com um semblante feliz, sorrindo, falou assim: eu sempre procuro lembrar de Allah, procuro lembrar de Deus, mesmo quando estou ocupado. Faço pequenas lembranças no meu coração. Essas palavras e pensamentos me dão força, me dão paz, me dão tranquilidade. A conexão com Allah, a conexão com Deus, é como oxigênio. A gente precisa do quê? De oxigênio. Essa conexão que eu tenho é oxigênio para mim, para minha alma. Mesmo na correria, ele me sustenta. Algum tempo depois, Abdullah enfrentou uma grande dificuldade financeira, que parecia insuperável. Em vez de ficarem desesperados, ele recorreu às orações, à reza. Ele lembrou-se de Allah, confiou plenamente nele, fortalecendo a sua fé. Deus falou o quê? Wasta'inu bis-sabr was-salah. Peguem ajuda na reza e na paciência. Ele conseguiu superar aquele momento de extrema dificuldade, difícil, reforçando o seu vínculo com o Criador. Essa história de Abdullah mostra que mesmo na rotina diária, podemos sim manter nossa conexão forte com Allah, com Deus, através de pequenas ações ou orações contínuas, não desistir. Essa prática não apenas nos traz paz, mas também nos fortalece, sim, para enfrentar os desafios da nossa vida, da nossa rotina diária, como ensinava o professor dele, o Ibn Qayyim. Essa história é um exemplo de como a fé, o iman e a lembrança, o zikrullah, podem transformar a nossa rotina, trazendo tranquilidade e força espiritual e até mental, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Compreendeu? A opinião eu coloquei também do Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, um grande sábio, e do Sheikh Bin Baz, em relação à prática de manter conexão com Allah através da lembrança contínua, especialmente durante as atividades diárias da nossa rotina. Por exemplo, o Sheikh Bin Baz, que Deus o tenha, que foi uma das maiores referências na jurisprudência islâmica e fé na era moderna. Ele enfatizava a importância de lembrar de Allah, a importância do zikr na vida do verdadeiro muçulmano, destacando que manter o coração ligado a Deus durante todas as atividades é uma prática meritória e encorajada. Ele ensinava que pequenas ações, pequenas obras, como recitar o tasbih. O que é o tasbih? Falar subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ou fazer súplicas, dua, enquanto realizamos tarefas, sem dúvida alguma vai fortalecer a nossa fé e vai nos proteger contra o esquecimento de Deus. Para ele, a conexão contínua com Allah é um caminho, sem dúvida alguma, para obter sucesso nesta vida
e principalmente na outra. A opinião do Sheikh Al-Uthaymin não é diferente. Ele também reforçava a importância do dhikr constante, inclusive em atividades rotineiras que a gente faz. Ele dizia que mesmo durante o trabalho, o muçulmano deve se esforçar para lembrar de Allah, pois isso mantém a razão saudável, a paciência, a tranquilidade no nosso coração. Para Ibn Uthaymin, que Deus o tenha, a lembrança de Allah, o dhikr, durante o dia, sem dúvida ajuda a afastar pensamentos negativos que muitos de nós têm. Evitar o pecado e manter a fé firme. Ele enfatizava que essa prática ajuda a criar uma conexão sólida, firme com o nosso Criador, fortalecendo o imã, a nossa fé, purificando a nossa alma e o nosso coração. Ambos os eruditos, os grandes eruditos, Sheikh Bin Baz e Sheikh Ibn Uthaymin, apoiam firmemente a ideia de que o dhikr, a lembrança em Allah, durante as atividades diárias, a nossa rotina, é uma prática fundamental, de extrema importância para o fortalecimento espiritual do verdadeiro muçulmano. Eles recomendavam que os fiéis incorporem o dhikr na rotina diária, tornando uma constante na vida, seja através de palavras, de pensamentos, de orações, para obter paz interior, reflexão e sucesso, principalmente espiritual. Tem alguns versículos no Alcorão e alguns ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que se relacionam à importância da lembrança em Allah, a importância de fazer o dhikr, a conexão com o divino e o coração puro. No versículo da Surat Ar-Ra'd, do trovão, Deus falou assim: aqueles que acreditam e têm corações tranquilos com a lembrança de Allah, certamente é com a lembrança de Allah que os corações se tranquilizam. Todo mundo quer tranquilidade, mas você vai adquirir tranquilidade lembrando dos versículos que Deus falou com você no Alcorão. No versículo da Surata Al-Ahzab, dos partidos, Deus falou assim: ó vós que credes, recordai-vos de Allah com muita recordação. Faça bastante, porque você necessita. No outro versículo da Surah Al-Baqarah, Deus falou assim: e não são iguais aqueles que se dedicam ao arrependimento, à adoração, à louvação e à piedade, que vivem na humildade, aqueles que gastam de suas riquezas de noite e de dia, escondida ou abertamente, com esperança de obter uma recompensa de seu Senhor. Esses podem esperar uma misericórdia de Allah, pois Allah é perdoador, é misericordioso. Ou seja, a lembrança constante, Deus vai colocar misericórdia na minha vida. Atos de lembrança, caridade, oração, recordação, leitura do Alcorão, ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um dito, o profeta falou assim: a melhor das obras, a melhor das ações é a lembrança de Allah. Fácil. Quer fazer uma obra? Estou trabalhando. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah. Essa palavra vai entrar aqui dentro e vai te impedir de fazer ou cair no erro. Vai te manter tranquilo nos momentos de dificuldade. No Musnad do Imam Ahmad, o profeta falou sallallahu, realmente o coração fica doente, o coração fica enfermo, doente, assim como o corpo fica enfermo, fica doente.
E a cura para o coração é a lembrança de Allah, é o zikrullah. O hadith que está no Tirmizi, o profeta Sassana falou: o que mais alivia o coração do verdadeiro crente é a lembrança de Allah, é o zikrullah, e ela nunca enfraquece. Outro hadith, o profeta diz, sallallahu alaihi wasallam: a maior glória do muçulmano está na sua capacidade de lembrar de Allah incessantemente. É a melhor glória para você, muçulmano. Lembre de Allah. Tem um ditado que é sempre dito, ela sempre falava pelo Imam Ghazali, citando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: deveis recordar-vos de Allah até que o coração se recupere e se purifique e se encha de paz. Caso contrário, você não vai encontrar paz. Algumas frases e citações islâmicas atribuídas ao Imam Ali, radiyallahu anhu, o quarto califa do Islã, o primo do profeta e genro, incentivava a conexão com Allah mesmo na correria do dia a dia. Sim, essas palavras de sabedoria, de paciência, de importância de manter o zikr, a lembrança de Deus em todas as circunstâncias. Dentre as frases para ter a conexão com Allah no dia a dia, ele falava assim, radiyallahu anhu: a melhor forma de se proteger do mal, é lembrar de Allah constantemente. Lembra de Deus, que Deus vai te proteger de qualquer mal. Não tem aquele dito, quem fala La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 vezes, tem outro que fala 10 vezes, Deus coloca uma proteção para você do dia até a noite. Nenhum mal chega até você, nem o Shaitan. Outra frase do Imam Ali, ele falava: fazer uma pausa para a lembrança de Allah é a melhor forma de revitalizar sua alma e fortalecer a sua fé. Estou correndo para lá e para cá, calma, para um pouco. Respira, lembra de Deus. Ele falava também, mesmo na agitação, todo mundo vive na agitação, mesmo na agitação, encontre tempo para falar com Deus, pois Ele nunca está longe de quem o invoca. Está agitado para lá e para cá, para e fala com Deus, que Ele vai facilitar para você. Ele é o único que está te ouvindo e pode te ajudar. Ele falava também, não deixe que a correria do mundo te afaste de Allah. A oração e o pensamento nele devem ser constantes. O Imam Ali falava também, a conexão com Deus é como uma âncora para o coração no mar agitado da vida. Ele falava também, radiyallahu anhu, na pressa do cotidiano, lembre-se de que a lembrança de Allah é a melhor recompensa e a melhor proteção. Ele falava assim, podemos criar pequenos momentos de lembrete ao longo do dia, como fazer zikr, como lembrar dos nomes e atributos de Deus, como fazer orações, como refletir sobre um versículo do Alcorão, mesmo no meio das nossas tarefas diárias, mesmo no correr do dia a dia. Pare e faça alguma coisa dessas. O querido Sheikh Muhammad Mukhtar Shanqiti, que Deus o preserve, é conhecido por suas orientações espirituais, que promovem uma conexão contínua com Deus. Mesmo na vida agitada, algumas dicas baseadas dos escritos dele e das palestras que ele dava, ele falava, iniciar o dia com algo chamado Basmala,
Inicie o dia falando Bismillah, em nome de Deus. Comece cada dia, cada tarefa, cada atividade, obra, com a intenção de agradar a Deus, o único, e falando Bismillah, e confia nele, ao levantar, ao iniciar qualquer ação. Lembrar de Deus constantemente mantém o coração ligado com Deus, fazendo zikr, pensando em seus nomes e atributos, mesmo enquanto realiza tarefas. O Sheikh recomendava ou recomenda que a atenção ao lembrar de Allah seja uma prática contínua na nossa vida. Devemos colocar isso como nosso costume diário. Ele falava também em momentos importantes para buscarmos a solitude, para o zikr. Apesar da correria, devemos reservar pequenos momentos de silêncio ao longo do dia para se conectar com o nosso Criador, com Deus, através da lembrança do zikr, da oração, fortalecendo o vínculo espiritual. Refletir sobre a perfeição de Deus. Ele falava também que nós devemos meditar sobre a grandiosidade de Allah e as suas dádivas, as suas bênçãos, reconhecendo que tudo vem dele. Tudo. Essa reflexão, sem dúvida, irá aumentar a gratidão e vai fortalecer o quê? A fé, o imã. Ele fala também em fazer duá sincero ao longo do dia. Não esqueça de suplicar. O Sheikh aconselha: Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. O Sheikh aconselha em manter uma conversa constante com Deus, uma orientação, uma força para adquirir o perdão de Allah, fazer súplicas em momentos de facilidade e dificuldade, lembrando que Allah escuta, ouve, atende às súplicas. Ele também coloca para nós, ele coloca a prática da paciência e da gratidão. Ser paciente e grato. Na correria do dia a dia, devemos manter a paciência e devemos ser gratos por tudo que Deus nos concede. Essas qualidades, sem dúvida, irá nos aproximar e o nosso coração junto de Deus. Evitar distrações que nos afastam do zikr, da lembrança de Deus. Ele colocou também, o Sheikh, ele coloca, limitar o uso dos dispositivos eletrônicos. Limitar para não nos distrair e fazer uma pausas para o zikr, para a recordação, para ler o Alcorão, mesmo se for por alguns minutos pequenos. É importante isso. Não está falando para você ficar o dia inteiro lendo o Alcorão, mas nem se for 5 minutos, 2 minutos, um versículo. Ele fala também para termos esperança constante. Ele diz para nós confiarmos em Allah e mantermos um coração cheio de esperança, que o verdadeiro fiel tem que ter esperança na misericórdia, mesmo diante das dificuldades ou dos erros, reforçando o sentimento de que Allah Todo-Poderoso é o perdoador, lembrar do propósito maior, refletir sobre a nossa missão nesta vida, neste mundo, que é buscar a aproximação de Allah, praticar boas ações e fazer tudo isso nas nossas tarefas, na nossa rotina diária. Por isso que eu coloquei aqui alguns ensinamentos que refletem como manter essa conexão com Allah no dia a dia, conforme grandes eruditos.
lembrando da Surat al-Baqarah, que diz, naquele versículo, a lembrança de Allah é o maior remédio para o coração, ou é maior do que tudo. Tem uma frase que os sábios falam, a oração, como o profeta falou isso, a oração é a luz do coração e a conexão com Deus. Tem um hadith que o profeta falou, sallallahu, quem se lembra de Allah em sua quietude, Allah Todo-Poderoso lembrará na sua angústia. Tem um dito que fala, faça o dhikr constante na sua vida, pois é a ponte que une o servo e o seu Senhor. Uma ponte que te liga. A sinceridade na intenção transforma qualquer ato, rotina em adoração. Os sábios também colocavam que o coração que se volta para Deus, não há dúvida que vai encontrar paz e tranquilidade. Por isso que eles falam que é de extrema importância reservarmos um momento do nosso dia para sentarmos em silêncio, refletir sobre a relação com Deus, a minha relação com o meu Senhor, inspirados pelos ensinamentos de várias escolas islâmicas, principalmente as 4 escolas. Na surata que a gente conhece aqui, a Sura Al-Asr, a Sura da Era, o que Deus fala? Na Sura da Era, que é conhecida como Al-Asr, é uma das menores suratas do Corão, pequenina, contendo apenas 3 versículos, é poderosa na reflexão sobre a vida, o tempo e as ações dos seres humanos. Deus fala, Wal Asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Deus falou, pelo tempo, pela era, em verdade o homem, ou o ser humano, está na perdição, exceto aqueles que creem, que praticam boas ações, se aconselham a verdade e se aconselham a paciência. O tafsir, a interpretação da Surat Al-Asr, quando ele fala o Al-Asr, pelo tempo, a palavra pelo tempo, ou no tempo, indica a importância do tempo na vida do ser humano. Deus está jurando pelo tempo. Ele criou o tempo, ele jura pelo que ele quer. E quando ele jura por algo, ele quer mostrar a importância daquilo que ele criou. O tempo é uma das suas maiores dádivas. A sua passagem merece sempre atenção, pois tudo que temos é limitado. Ele falou, Al-Asr, innal insana lafi khusr. Em verdade, o ser humano está em perda, está na perdição. Ele jurou que estamos perdidos. Ou seja, esta é uma afirmação geral sobre a condição humana, que fora de uma condição especial está destinada à perda, à perdição. A perda aqui se refere ao sucesso na vida e na vida após a morte, incluindo a perda espiritual e também material, caso não se siga o caminho verdadeiro, o caminho correto. Aí depois que ele falou que está todo mundo perdido, ele falou, illa alladhina, exceto aqueles que creem, que praticam boas ações, se aconselham na verdade e na paciência. Ou seja, são 4 qualidades ou ações que garantem a salvação e a proteção contra a perda. A fé verdadeira, boas ações, verdade na orientação e paciência diante das dificuldades. Essas qualidades mantêm o indivíduo no caminho correto e ajudam a superar as dificuldades da vida. O Al-Asr, ele falou pelo tempo, aproveite o tempo, não desperdice o seu tempo. Certamente todo mundo está perdido, exceto aqueles que creem,
Quem é que crê? É aqueles que vão em busca do conhecimento. É aqueles que lembram de Deus. Depois que você pega esse conhecimento, foi em busca dessa recordação e praticam esse conhecimento. Além de você crer, você pratica. Depois que você está praticando, você leva adiante, você divulga. Depois que você divulga, você tem tudo isso com paciência. Ou seja, não há como eu levar adiante a mensagem, não há como eu praticar a mensagem sem eu obtiver a crença, o conhecimento, a fé. Depois que eu obter essa fé, eu vou praticá-la. Depois que eu estiver praticando, eu vou ensinar, eu vou levar a mensagem adiante. Mas tudo isso com paciência, porque o caminho, esse caminho tem obstáculos, é pesado. Então eu devo ter paciência em cada ponto. Ou seja, a Sura Al-Asr, a Sura da Era do Tempo, nos lembra que o tempo é uma prova, é uma dádiva, que o verdadeiro sucesso na vida é alcançado ao combinar a fé, boas ações, sinceridade e resistência. É uma orientação breve, mas profunda, para refletirmos sobre nossos valores e atitudes na vida. Barakallahu fikum fil Quran al-Karim. Eu peço perdão a Deus por mim e por todos vocês, e que Deus nos abençoe. Wallahu a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam. Espero que vocês entenderam a aula de hoje e a reflexão sobre como nos mantermos